pessoal, como é que vocês estão, meus queridos alunos? Hoje a nossa aula, ela vai ser uma aula bem diferente, tá? Bem dinâmica. Vai ser a aula no laboratório. Como assim, professora? Aula no laboratório? Sim, a aula no laboratório que nós vamos ter hoje, tá? Eu sou a professora de Química, me chamo Raquel, e eu convido vocês a entrarem neste laboratório junto comigo, tá? Nós vamos continuar estudando o assunto de átomos, elementos e moléculas. Então, vamos lá, né? Pronto, entramos no nosso laboratório. Aqui no nosso laboratório, se observarmos, nós temos o que, pessoal? Nós temos equipamento de segurança, né? Como esse extintor aqui. O que mais que nós temos? Nós temos, olha ali atrás, nós vamos ter um chuveiro de emergência. Para que serve um chuveiro dentro do laboratório, professora? O chuveiro, no caso, no caso assim de um acidente, né? Alguém estiver manuseando uma substância corrosiva, tóxica, e de repente aconteceu um acidente, entrar em contato com essa pessoa, ou uma explosão, alguma coisa do tipo, a pessoa corre rapidamente para debaixo do chuveiro, né? Para se limpar, para se lavar, né? E deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, né? Que mais? Ah, nós temos ali, ó. Nós temos ali atrás uma pia, né, que serve para lavar as vidrarias, né? Nós temos também isso aqui, ó. O que seria isso aqui, pessoal? Isso aqui nós chamamos de capela, né? Capela de exaustão ou capela laboratorial, né? Pode ser chamada também capela de laboratório. Para que serve essa capela? Essa capela, ela serve para o manuseio de substância tóxica, que libera gases tóxicos, substâncias que durante a reação é bastante agressiva, né, que pode causar explosão. Então, quando a gente vai manusear esse tipo de substância perigosa, geralmente se manuseia dentro da capela, né? Na frente tem tipo uma portinha, né, uma janelinha, você abre com luva, com todo equipamento de proteção. E aí você vai manuseando por essa janelinha, né, o portinho da capela. E ali você consegue fazer toda a reação sem correr risco. Esse equipamento é um equipamento de segurança, tá? Coletivo de um laboratório, muito importante. O nosso laboratório também, ele contém, né? Eu não sei se eu já falei, vários quadros. E bancadas também, né? Que um laboratório que se preza, ele tem que ter, que se preza, tem que ter bancada para se trabalhar, para fazer as reações, os experimentos químicos, né? E aqui estão nossos 3 sistemas, né? Tá aqui. Então, vamos aqui. Do lado esquerdo, né? Nós temos aqui a matéria. Vamos ver aqui o que fala sobre a matéria. Matéria fala o seguinte: a natureza é formada por materiais muito diferentes entre si. Todos esses materiais que nos rodeiam, como por exemplo pedra, água, animais e o ar, constituem o que chamamos de matéria. A gente já estudou, né, pessoal? Graças a Deus vocês não têm mais dúvida com relação à matéria, né? E vamos aqui, ó, triscar nesse... O que diz aqui? Fala o seguinte: você já deve ter visto a água ferver em uma panela ou congelar em cubos de gelo. Essas formas têm característica própria e nos permite classificá-los em sólido, líquido ou gasoso. Esses estados da matéria são objeto de estudo desde a antiguidade. Os antigos gregos foram os primeiros a observar 3 diferentes formas da matéria, a partir de sua observação da água. A essas formas, eles chamaram de classe, hoje chamamos de estado. Tales de Mileto, que viveu no período de cerca de 624 a 546 a.C.,
sugeriu que a água fosse, por ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso em condições naturais, deveria ser o principal elemento do universo, do qual todas as outras substâncias seriam feitas. Hoje sabemos que sua teoria estava incorreta, pois a água não é sequer um elemento muito menos o elemento fundamental do universo, né? Hoje nós sabemos que toda a matéria, inclusive a água, é formada por elementos químicos, né? Partículas elementares. Sim. Continuando aqui, e esse ponto de interrogação aqui, o que quer dizer? Fala assim: a matéria que nos cerca está em diversos estados: sólido, líquido e gasoso, nós sabemos. A água, por exemplo, pode ser congelada e fervida, mas continua a ser água, nós comentamos. Você já pensou em como estariam as moléculas de água nesse diferente estado? Né? Quando aumentamos a chama do fogo sob uma panela com água, ela esquenta mais rápido. O que acontece após ela começar a ferver? Sua temperatura muda durante a fervura? É mais econômico a chama alta ou baixa durante a fervura? São as curiosidades que a gente vai ver durante o decorrer da aula. Aqui do lado esquerdo fala também a questão da definição da matéria, que já foi bem abordado na aula anterior, né? Toda a matéria é constituída de pequenas partículas e, dependendo do maior ou menor grau de agregação entre elas, pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Esses graus de agregação variam conforme a temperatura e a pressão às quais se submete um corpo. Ou seja, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Utilize a lupa para ver a configuração dos átomos em cada um dos diferentes estados. Então, vamos aqui, pessoal, analisar o seguinte. Né? Fechar aqui. Ele manda a gente utilizar a lupa. Nós temos uma lupa. Né? Se a gente observar aqui, antes da gente usar a lupa, nós temos aqui 3 sistemas. Nós temos um lápis, né? Cadê o pincel aqui? Nós temos um lápis, nós temos uma substância líquida e nós temos uma substância gasosa. Essa substância líquida e a substância gasosa, ele se encontra numa vidraria chamada Elemaia, tá? Então, Elemaia é esse tipo de vidraria, como vocês estão observando aqui. Certo? Então, pessoal, vamos analisar nível, né, microscópico aqui com a lupa. Nível microscópico, no estado sólido, o que a gente observa? Nossa, a gente observa que os átomos, né, as moléculas, elas estão bem juntinhas, bem grudadas, bem agregadas, né, uma com a outra, formando uma ligação bem forte. É isso que dá a consistência da matéria sólida. É por isso que a gente consegue apalpar, segurar, né? Por quê? Porque os átomos estão ligados fortemente um ao outro. Se a gente observar já no estado líquido, as ligações aqui já são mais fracas e as moléculas já estão um pouco mais afastadas umas das outras, né? Uma pequena agitação. Diferente daqui, ó. Se vocês observar também, apesar de eles estarem bem ligados um com o outro, outra característica que vocês podem observar é que o átomo ele fica vibrando, tá? Ele não fica totalmente parado. Por quê? Porque ele contém energia. Tá? Aqui a gente não consegue apalpar, segurar a água igual a gente segura um lápis, justamente por causa disso, porque as moléculas estão um pouco mais afastadas, as ligações é mais fraca, então no momento que a gente pega, a ligação se desfaz e refaz novamente, tá? E no estado gasoso, a situação ainda fica mais, né, bem mais crítica, assim, com relação
ao estado sólido. Aqui mesmo que a gente não consegue, né, segurar, palpar nada. Muito menos ver, né? O gás termina se tornando invisível, né? Muitas das vezes. Por quê? Porque as partículas estão bem dispersas uma da outra, como vocês podem notar aqui, bem dispersa mesmo. E a agitação também das partículas de gases, elas são bem maior do que no estado sólido ou no que do estado líquido. Ok, pessoal, espero que vocês estejam entendendo essa aula. E aqui nós vamos voltar aqui, tá? E vamos analisar cada estado. Aqui é o estado sólido. As pedras, o diamante e um bloco de metal são exemplos de matéria no estado sólido. No estado sólido, as partículas elementares encontram-se fortemente ligadas e o corpo possui tanto forma quanto volume definido. Utilize a lupa para visualizar a configuração dos átomos, tá? Então, aquela situação, aqui nós temos 3 sólidos, né? Uma pedra, um diamante e o lápis mesmo. E se a gente for analisar a estrutura dele, os átomos estão fortemente ligados. A única coisa que acontece aqui é só vibrações mesmo. Olha aqui a estrutura do diamante, ó, os átomos, né, vibrando. E a estrutura do lápis, né? Então estão fortemente ligados, por isso que a gente consegue tá palpando esse material sólido. E eles têm volume, né? E forma definida, tá? Vamos passar para frente. Mas na frente, já no estado líquido, fala assim: a água, o leite e a gasolina são exemplos de matéria no estado líquido. No estado líquido, as partículas estão unidas mais fracamente do que no estado sólido, e apesar de possuir um volume definido, sua forma depende do recipiente em que elas se encontram. Por exemplo, aqui, se a gente tem essa substância, aqui é amarela, essa substância, né, líquida, vamos dizer que aqui seja meio litro. Então, ela vai ter volume definido, porém, a forma vai depender do recipiente. Então, se eu mudar aqui de recipiente, ó, o volume vai continuar o mesmo, meio litro, porém, a forma mudou, né? Tá de acordo com o recipiente. Se eu mudar para o outro recipiente, o volume continua o mesmo, né? Mudou a forma e assim sucessivamente, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Então, vamos continuar aqui. Vamos para o estado gasoso. O gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e o vapor d'água são exemplos de matéria no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas elementares encontram-se fracamente ligadas, não tendo forma nem volume definido. Movimente o embolo da seringa e veja o que acontece com o gás. Use a lupa para ver suas partículas. Então, aqui nós temos uma seringa. Essa seringa, ela está cheia de gases. E se a gente observar, utilizando a lupa, tá assim, ó. Esses gases estão agitados. Eles estão ocupando todo o interior da seringa, né? Tanto faz eu aumentar ou diminuir o espaço. Tanto faz eu aumentar ou diminuir o espaço dessa seringa, o gás ele vai ocupar todo, ó. Deixa eu colocar aqui a lupa aqui em cima aqui, para vocês observar, ó. Então, aqui, ó. Se eu aumento, né, tá aqui, o gás tá ocupando todo o interior da seringa. Se eu diminuo, continua ocupando todo o interior também da seringa. Então, assim, não tem forma nem volume definido. Então, tanto faz eu aumentar o volume, né, como vocês podem observar aqui, esse volume tá em ml. O gás, ele se adapta tanto ao volume, né, quanto a forma.
E outro detalhe que a gente pode estar observando aqui, ó, que quando a seringa está no espaço menor, ele está comprimindo o ar, fazendo com que as moléculas fiquem mais agitadas, tá? Então elas se chocam uma com as outras, as colisões aqui é maior uma com a outra. Mas quando você abre aqui espaço para elas, olha o que a gente observa. Que as moléculas elas ficam mais soltas, né, menos agitadas, né, e menos colisões entre elas. Vamos passar para frente, pessoal. É bem interessante isso aqui. Transformação. Cada um dos elementos cada um dos 3 estados de agregação apresenta características próprias, como volume, densidade e forma. Quando uma substância muda de estado, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas, que é o que a gente consegue visualizar como volume e forma, e microscópica, como o arranjo de partículas, é o que a gente não consegue visualizar. Mas não sofre alteração em sua composição, nesse caso a água, quando é uma transformação física, né? Então não há alteração na sua composição. Se a gente observar esse sistema aqui, desculpa, esse sistema aqui ele é formado por, nós temos aqui, vou pegar aqui o pincel, nós temos um termômetro, um beck, né? Uma tela de amianto. Esse aqui, que tá aqui embaixo, é um bico de Bunsen, que serve para liberar chama, para nós aquecer esse sistema. O termômetro para medir a temperatura, né? O beck para colocar a nossa substância dentro. E nós temos também aqui um suporte universal, né? Tá aqui segurando toda essa estrutura. Então, vamos ver como é que funciona todo esse experimento aqui, tá? A tela de amianto, na casa, ela serve para impedir que o fogo entre em contato direto com o beck, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos voltar novamente e observar como é que acontece essa transformação aqui. Olha aí. Sólido. Aí, à medida que vai aquecendo, observa que a chama tá aqui, ó. À medida que vai aquecendo, passa para o estado líquido. À medida que a temperatura vai aumentando, essa substância que está no estado líquido passa para o estado gasoso, tá? Então, isso é uma transformação física, né? Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui de novo. Aí, a chama aí embaixo, gelo fundindo, né? O gelo está passando para o estado líquido no processo de fusão. E agora o líquido, com o aumento da temperatura, está passando para o estado gasoso no processo de vaporização. Vamos continuar aqui. Aqui, nessa outra parte aqui, ele mostra uma maquete, né? A maquete de curiosidade. Fala assim: a água é a única substância na natureza que existe nos 3 estados da matéria. É a única substância que existe no estado sólido, líquido e gasoso, em circunstâncias normais. Para que esses 3 estados coexistam, ocorrem transferências contínuas de água de um estado para o outro. Essa sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa no globo terrestre e na atmosfera é chamada de ciclo. Ciclo hidrológico ou ciclo da água. Então, essa maquete aqui, gente, a gente consegue observar ela. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui que interessante. A gente consegue ver a estrutura do solo, né? Aqui atrás, ó, a estrutura do vulcão. Gente,
É bem real, né? Laboratório bem real. As nuvens. E o que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar o seguinte, que a água, né? Nesse caso aqui, ela tá no estado líquido. Deixa eu pegar aqui o pincel. Nossa, eu vou terminar ficando tonto, igual eu tô ficando. Aqui, ela tá no estado líquido e tá passando para o estado gasoso, no processo de vaporização. Quando ela chega aqui em cima, ela condensa, né? Ela sai do estado de vapor e volta para o estado líquido, no processo de liquefação ou condensação. Quando chega numa certa quantidade, ela volta novamente a precipitar, ó, no estado líquido, em forma de chuva. Aí vai fazendo isso, aí ela cai na forma de chuva, escorre para o rio, né? E dali sofre novamente o processo de vaporização, torna a subir, aí aqui torna a condensar e torna a descer. Então isso é chamado de ciclo da água, né? No gelo a mesma situação. Cai a neve, derrete, vai para o rio, sofre o processo de evaporação, sobe novamente e assim vai. É o ciclo da água, pessoal. Bom, espero que vocês tenham entendido. Bom, eu só venho aqui finalizar nesta videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem através de like, através de comentário, de sugestão. Eu quero muito que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Um abraço no coração para todos.